Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Como vão vocês? Eu sou o reverendo Marcelo Lemos e novamente eu quero agradecer pela sua presença e pela sua participação aqui no canal do Bereano. Fique ligado, porque toda semana nós publicamos em média 2 ou 3 vídeos aqui no nosso canal. Clique aí na playlist e acompanhe todas as produções que nós, com todo carinho, temos disponibilizado aqui para abençoar sua vida, abençoar sua família, abençoar a vida da sua igreja também. E hoje nós vamos começar a lição de número 5 dos estudos que estamos realizando com base na carta aos Filipenses. Eu vou estar colocando na tela a capa da revista Examinai e o endereço de e-mail para que você possa solicitar um exemplar desta edição da revista. Muita gente pergunta como faz para receber a revista em outro país, em outro estado. Lembrando que atualmente nós estamos aqui no estado de Minas Gerais. Se você é de outro estado, se você é de outro país, não tem problema. Escreve aí para o endereço de e-mail que está na sua tela e peça maiores informações, porque nós também disponibilizamos esse material no formato digital. É muito simples para você receber a sua. Escreva para a gente e nós vamos estar disponibilizando esse material para você. Na lição de número 5, que nós começaremos a estudar agora, o tema proposto pela lição é astros no mundo, luzes no mundo. O que me faz lembrar uma passagem muito bonita e muito importante do Evangelho, que é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, e nós vamos colocar na tela para você acompanhar a leitura com a gente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Essa passagem tem bastante semelhança com o texto áureo, o texto base da lição de número 5, cujo tema, repetindo, é astros no mundo, ou seja, luzes no mundo. E o texto áureo é Filipenses. Lembre-se que nós estamos estudando Filipenses em sequência. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, onde nós lemos o seguinte: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. A quinta lição da revista Examinai propõe como foco, como tema principal desta sessão da carta aos Filipenses, a ideia de que a igreja e cada cristão é astro no mundo, é luz do mundo, que é a mesma ideia que nós lemos lá na passagem de Mateus no início do vídeo. Paulo dá alguns preceitos, alguns conselhos principais, e alguns deles nós vamos desdobrar nessa breve palestra.
O primeiro conselho de Paulo para que os filipenses pudessem ser luzes no mundo, luzeiros do mundo, é que eles deviam viver de modo íntegro. Na verdade, mais do que isso, Paulo testifica a respeito da integridade desta igreja. É claro que, à medida que a gente leu esse texto, a gente percebe que Paulo está orientando-os a serem íntegros na presença de Deus, a viverem um cristianismo íntegro, um cristianismo reto, honesto, verdadeiro, sincero. Mas é muito importante perceber que Paulo já testificou e continua a testificar a respeito da integridade desta igreja. Nós já comentamos em vídeos anteriores, se você não assistiu ainda, eu recomendo que retome na playlist, o fato de que Paulo é verdadeiramente apaixonado e apegado a esta igreja, que é a igreja de Filipos. E aqui nesse texto que nós lemos, nesta pericope, nessa porção da carta que nós acabamos de ler, novamente Paulo vai dar testemunho da integridade desta igreja e de que essa igreja vivia o cristianismo com integridade, com sinceridade e com honestidade. Observe que no versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma afirmativa realmente impressionante a respeito destes cristãos. Ele diz assim, olha, vocês sempre me obedeceram quando eu estive presente, porém, muito mais agora, quando eu estou ausente. Paulo enfatiza o fato de que, neste momento que ele escreve a carta e ele está ausente desta igreja, pior, ele não está só longe da igreja, ele está aprisionado, ele está numa posição que, aos olhos humanos, é de vulnerabilidade. É a posição de alguém que, humanamente falando, perdeu a autoridade que tinha. Mas ele estando ausente, estando preso, estando vulnerável, essa igreja o obedecia muito mais agora que ele não estava vendo. Essa disposição dos filipenses é demonstração, é uma eloquente comprovação da sua integridade diante do Senhor, de um cristianismo autêntico. Porque a palavra integridade é aquilo que é íntegro, aquilo que é completo, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E o maior desafio que nós temos como cristãos, como profissionais, como pais de famílias, como marido, como esposa, como filho, é manter esta retidão, essa santidade, essa verdade, quando nós não temos plateia. Porque quando a gente tem plateia, a gente tem uma motivação a mais, até egoísta, de manter, pelo menos, as aparências. Mas e quando ninguém está olhando? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Quando não tem ninguém olhando, sempre tem alguém. Mas quando não tem o pastor olhando, quando não tem o pai te olhando, a mãe te olhando, quando você não está na companhia de sua esposa ou do seu marido ou do líder do seu departamento, qual é a sua atitude? Qual é o seu compromisso? Qual é a sua obediência? Esses dias eu estava assistindo a um documentário e nesse documentário é informado que uma certa pessoa que estava sendo acusada, ela era suspeita de assassinar alguém, foi pega quando o FBI nos Estados Unidos conseguiu mandados de busca e apreendeu o computador e o celular dessa pessoa. Até ali, todas as provas eram meramente circunstanciais. Mas quando os agentes pegaram os dispositivos daquela pessoa, ali havia provas do que essa pessoa tinha pesquisado, onde ela tinha ido, o que ela comprou, e tudo serviu para montar o caso contra essa pessoa, comprovando que ela de fato havia assassinado
a outra. Até então ninguém sabia, ninguém tinha visto. Até se suspeitava, até tinha lá, né, aquela suspeição contra a pessoa, mas não tinha fatos, porque ela se sentia protegida pelo anonimato da internet. Mas quando alguém olhou e viu o que realmente existia ali, descobriu a realidade dos fatos. E aí vem a pergunta: quando não tem plateia, ou quando você tem plateia, mas tem a máscara, tem a proteção de uma internet, de uma rede social, qual é a sua atitude? Qual é o seu testemunho diante de Deus? Porque nós podemos ser aquele cristão de igreja, aquele cristão da célula, aquele cristão do grupo de louvor, que na presença da liderança, na presença dos amigos, na presença da irmandade, nós temos uma atitude, mas fora dali temos outra. E aqui Paulo está elogiando essa igreja, dizendo a eles: olha, vocês me obedeceram quando eu estive presente, porém muito mais agora que eu estou longe, que eu estou distante. Isto é uma característica de gente íntegra, de gente honesta, de gente verdadeira, de gente que vive o evangelho não para ter um bom nome com alguém de interesse, mas para ter um bom nome diante de Deus. É uma pessoa que vive com integridade, independente de ter ou não plateia observando. O apóstolo Pedro tem uma passagem que eu quero ler com você, que fala muito sobre essa integridade, que independe, não tem relação com as circunstâncias, não tem relação com a presença de uma plateia, não é um teatro. O texto é 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, e a gente vai colocar na tela para você acompanhar também. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Eu já comentei em outro vídeo que nós não podemos nos esconder por trás da fachada de cristãos para justificar uma perseguição. Porque muitas vezes a gente vê o crente falar assim: eu estou sendo perseguido pelo meu patrão, estou sendo perseguido por um vizinho, por uma vizinha, por um colega, por um parente. Ser perseguido não é a questão. A questão é o motivo. A questão é a causa da perseguição. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo: olha, se for a vontade de Deus que vocês, por causa do evangelho, por causa da justiça, sejam perseguidos, amém. Há muito louvor nisso. Porém, precisa ser por causa do bem, precisa ser por causa da justiça. Porque se eu faço mal e sou perseguido, não há bem algum nisso. E não adianta se esconder sob o manto do cristianismo. Ah, é porque eu sou cristão. Não. Você está sendo perseguido porque você mereceu essa perseguição. Ela é justa. Se eu roubo alguém e saio correndo, eu vou ser perseguido. Por que eu estou sendo perseguido? Por ter cometido uma injustiça. Então, a integridade, ela
faz com que nós não tenhamos mais, sabe, esse desejo, essa pretensão de nos esconder por trás de máscaras. E a religião cristã, a fé cristã, ela não é uma máscara para que a gente possa se esconder por trás dela. Muita gente está escondida, muita gente está escondido atrás da Bíblia. Muita gente está escondida atrás da Bíblia. Acha que, pelo fato de carregar uma Bíblia debaixo do braço, dentro de uma pastinha, dentro de uma mochila ou no celular, porque carrega o nome de cristão, carrega o nome de evangélico, os seus atos são automaticamente justificáveis. Muito pelo contrário. Seguir a Cristo exige que nós sejamos luz do mundo, luzeiros do mundo, astros no mundo, como Paulo fala aqui em Filipenses, como Jesus fala lá em Mateus, luz do mundo. É uma vida com integridade. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu faço bem, se eu ajo da forma correta, não faço mais do que a minha obrigação. Isso é verdade. Porém, Jesus Cristo fala assim, ninguém acende uma luz e esconde debaixo de uma mesa. Você pega, acende essa luz e ali Jesus está pensando numa lamparina. Você acende a lamparina, coloca em cima do velador, ou seja, coloca em cima de uma mesa, para que a partir dali possa iluminar todo o ambiente, possa iluminar toda a casa. E aí ele diz que o mundo precisa ver a diferença. O mundo precisa ver que você faz o bem. O mundo precisa ver que você é um cristão honesto, um cristão de palavra, um cristão que cumpre o que promete, que paga as suas dívidas. Você é um cristão que é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional. Mas será que as pessoas precisam saber? Precisam. Por isso você é chamado de luz do mundo. Eu sou chamado de luz do mundo. Se essa luz está escondida, ela não serve para iluminar. É para que as pessoas vejam, o próprio Cristo fala, para que o mundo veja as vossas boas obras. E por causa das vossas boas obras, o Pai seja glorificado. O nome de Jesus seja glorificado. Antigamente, os evangélicos tinham receio de dar mau testemunho, porque isso era mau testemunho não só sobre ele, mas mau testemunho para a igreja, mau testemunho para o nome de Cristo. Hoje, muita gente parece viver como se essa realidade não mais existisse. Mas esse é o primeiro tema, ou o primeiro tópico que a lição de número 5 da revista traz para nós. Ser luz do mundo. Viver como astros no mundo. Requer de nós viver com integridade. Se você tem uma cópia da revista Examinai, você sabe que esta lição de número 5 apresenta, na verdade, 5 conselhos de Paulo sobre como viver de modo a ser astros, luzes no mundo. Porém, aqui no vídeo, por uma questão de tempo, como fazemos todas as vezes, a gente dá uma resumida. E o próximo tópico que eu quero trazer como destaque para vocês dessa lição é o que diz que, para que nós possamos viver como luzes do mundo, é necessário, é absolutamente necessário, é imprescindível exercitarmos a nossa salvação. Paulo diz, nesse mesmo versículo que a gente leu sobre a integridade da igreja de Filipenses, que eles deveriam exercitar, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Vamos ler e eu vou colocar na tela para você. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A primeira coisa que eu quero observar aqui é a possibilidade
de um mal entendido por parte de alguns leitores deste versículo. Por quê? Quando Paulo diz, e ele ordena, ele exorta que os filipenses operassem a salvação com temor e tremor, é muito comum encontrar aqueles que interpretam este texto como justificando uma salvação por meio das obras. Como que justificando aquela ideia pagã de que o homem pode salvar a si mesmo, que o homem pode trabalhar e conquistar a sua própria salvação. Mas esse texto, e nenhum outro texto da Bíblia, na verdade, justifica a crença em uma salvação por meio das obras. Muito pelo contrário. A salvação, ela é sempre, do início ao fim, um processo realizado por Deus. A salvação é obra divina e essa obra divina ela é realizada pela graça de Deus. A salvação é pela graça, a salvação não é pelas obras. A salvação se deve ao amor de Deus, que nós, aliás, não merecemos. Mas Deus, de modo gratuito, de modo livre, nos oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este fato de que a salvação é obra de Deus, que a salvação é um trabalho realizado por Deus desde o início até o seu final, está na sequência desse texto que a gente leu. Paulo diz, olha, operai a vossa salvação com temor e tremor, e ele vai dizer na sequência assim, ó, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. E aí ele diz que ele tem certeza de que aquele que começou a boa obra nos Filipenses era poderoso para terminar a boa obra nos Filipenses. E aqui Paulo talvez esteja recordando essa igreja de como ela começou. Se você voltar nos primeiros vídeos, no vídeo 1, por exemplo, dessa playlist, você vai ver que nós estudamos um pouquinho acerca da história da igreja de Filipos. Paulo não pretendia, ele não desejava ir até Filipos, pelo menos não quando ele realmente foi. Ele, na verdade, queria pregar o evangelho na Ásia. E ele tenta ir para a Ásia várias vezes e ele dá testemunho de que por várias vezes o próprio Deus impediu que ele fosse para a Ásia e o fez ir para a Europa. E aí ele chega em Filipos, é a primeira igreja cristã na Europa, e a partir dessa igreja as portas do evangelho, as portas da evangelização se abrem para a introdução do evangelho. Então essa igreja ela já nasce por meio de uma interferência divina extraordinária. Tudo na vida é interferência divina. Porém, aqui nós temos um caso claríssimo de uma interferência extraordinária. Quando o homem fala, eu vou para tal lugar, e Deus diz para ele, não, você vai para cá. E aí, inclusive, tem uma visão de Deus ordenando Paulo ir para esse lugar. Deus diz a ele, olha, atravessa, vem para a Macedônia. E é através desse processo miraculoso, sobrenatural, que a igreja inicia ali. Então Paulo diz assim, olha, aquele que começou a boa obra em vós, aquele mesmo Deus que me desviou de um caminho e me trouxe aqui, aquele mesmo Deus que num sonho ordenou que os missionários viessem para cá e não para o outro lugar, esse Deus que começou a boa obra em vós, e quando eu cheguei aqui expulsei demônios, fui preso, fui expulso da cidade, tive que ir embora, nesse mesmo lugar, né, onde Deus abriu as portas do presídio e salvou a vida do carcereiro e de toda a sua família, esse mesmo Deus que começou essa boa obra, ele vai terminar. Ele começou, ele vai desenvolver essa salvação e ele vai levar vocês até o final. Então todo o processo da salvação cabe a Deus, não ao homem. Não há mérito humano na salvação, o mérito é todo de Deus, o mérito é todo de Cristo, o mérito é todo do Espírito Santo, não há mérito humano na salvação.
Mas se é assim, por que Paulo fala: operai a vossa salvação? Qual é o sentido, qual é o objetivo de operar a salvação se todo o processo é divino, se todo o processo vem de Deus? Porque existe também a resposta do homem, existe também o dever humano, a responsabilidade humana. É Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar, mas esse querer é uma obra operada em nós. Esse efetuar é uma obra operada em nós. Nós queremos, nós efetuamos. Isso é algo misterioso no sentido de que para nossa mente é muito difícil separar a metafísica da parte que nós vemos. A parte que nós não enxergamos, que é o agir de Deus sobrenatural na alma humana, e essa resposta prática e visível da alma humana. Mas essa parte prática nós fazemos. Foi Deus que operou, mas você faz. É você que crê. É você que busca a santificação. É você que busca os dons do Espírito Santo. É você que busca os dons mais excelentes. É você que lê e medita nas Escrituras. É você que se santifica ou não. É você que busca crescer na graça e no conhecimento de Deus ou não. E mesmo quando você faz isso, você não tem mérito. Mesmo quando você faz isso, é obra de Deus na sua vida. Observe que existe um mistério. Existe uma ligação que a gente não tem capacidade de compreender plenamente entre a metafísica da coisa e essa realidade prática dessa mesma coisa. E essa dificuldade humana de compreender com a sua mente, né, com a sua razão, como tudo isso se dá, acabou gerando no seio da igreja algumas heresias. Eu vou citar duas delas. Por volta do ano 400, surge em Roma, ou chega em Roma, um teólogo, um pastor chamado Pelágio. Pelágio era nascido na Inglaterra, na Bretanha, e ele vai para Roma. Quando ele chega em Roma, ele começa a participar de alguns debates, a elaborar algumas teorias, e por volta do ano 409, ele escreve um livro de teologia combatendo um dos maiores teólogos da igreja, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho falava muito desse mistério que envolve a soberania de Deus e a liberdade humana, a eleição divina e o livre-arbítrio humano. Então Deus é totalmente soberano e o homem é responsável pelos seus atos, pelas suas ações. E existe um mistério por volta disso. Pelágio queria resolver o mistério. E deixa eu te dar uma dica. Toda vez que a mente humana tenta desfazer o mistério de Deus, tenta desfazer o mistério da fé cristã, essa pessoa vai acabar criando uma heresia ou reacendendo, reavivando, ressuscitando alguma velha heresia. E aí, Pelágio diz assim: olha, a Bíblia diz que eu devo crer, a Bíblia diz que eu devo ser santo, a Bíblia diz que eu devo abandonar o pecado, a Bíblia diz que eu devo mortificar a carne. Se a Bíblia diz que eu devo fazer isso, é porque eu sou capaz de fazer isso. A lógica é perfeita. Se eu devo fazer, é porque eu tenho capacidade de fazer. E aí Pelágio imaginou que havia eliminado o mistério. Então ele chega à seguinte conclusão: se a Bíblia manda eu fazer algo, é porque eu sou capaz de fazer esse algo. E uma vez que eu sou capaz de fazer esse algo, eu não preciso da graça de Deus para operar aquilo que a Bíblia ordena que eu faça, no caso, com relação à salvação. Então Pelágio
passou a ensinar que o homem pode ser salvo independentemente da graça salvífica, independentemente de uma obra regeneradora do Espírito Santo no seu coração. O homem é capaz de realizar aquilo que Deus ordena que ele faça. Paulo não está dizendo aqui: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então você, esse é o ensino de Pelágio, você é capaz. Não precisa de Cristo vir, derramar o Espírito Santo, regenerar a sua alma, iluminar o seu entendimento, nada disso. Cristo morreu e deixou o exemplo. Se você quer ser salvo, siga o exemplo de Jesus, porque você tem capacidade, você tem força para isso, você tem poder para isso. Obviamente, esse ensino de Pelágio foi condenado pela Igreja e o grande defensor da fé cristã contra Pelágio foi o próprio Agostinho, o bispo africano, o bispo de Hipona. Por quê que a Igreja condenou esse ensino e o pelagianismo é uma heresia de perdição? Porque a Bíblia constantemente nos adverte a respeito da pecaminosidade do ser humano. Quando Adão pecou, toda a raça humana se viu corrompida. Paulo deixa bem claro: não há ninguém que faça o bem. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. E a única esperança do homem, a única esperança da alma corrompida pelo pecado, é que Deus lhe estenda a sua graciosa mão e o tire da sua sepultura, como Cristo fez lá em João com o seu amigo Lázaro. Morto não pode sair da sepultura pelas suas próprias forças, ele não pode voltar a viver pela sua própria escolha, pela sua própria decisão. É preciso que Cristo se coloque diante da sepultura e diga: Lázaro, vem para fora. E aí o morto escuta a voz do Senhor e sai, e levanta-se, e vive de novo. Então a Igreja rejeitou o ensino de Pelágio. Por quê? Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ensina que sem a graça de Deus, sem o operar regenerador do Espírito Santo, sem o trabalho dos meios da graça no coração do ser humano, o ser humano não pode ser salvo. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. E aí todo mundo pensou que a heresia pelagiana, tendo sido condenada, estava fadada ao fracasso e nunca mais retornaria. Porém, alguns séculos depois, alguns discípulos de Pelágio, porque eles continuaram ali escondidinhos, mas estavam ali trabalhando, e alguns anos depois, esses seguidores de Pelágio vão criar uma nova teoria, tentando conciliar a opinião cristã, que Agostinho representava muito bem, e a opinião condenada já de Pelágio. E eles chegaram à seguinte conclusão: o homem realmente precisa da graça de Deus para ser salvo. O homem precisa que o Espírito Santo lhe ajude a alcançar aquilo que ele sozinho não é capaz de fazer. E aqui você observa que é uma linguagem bastante cristã. Parece muito com o que a Bíblia ensina, parece muito com o que a Igreja ensina. Porém, eles diziam o seguinte: o primeiro passo é o homem que precisa dar. O homem dá um primeiro passo para Deus, e aí Deus vai e faz o restante por ele. E aí os dois unem forças, os dois começam a trabalhar juntos em prol dessa salvação. Mas é o homem que dá o primeiro passo. Olha, talvez você seja um semi-pelagiano. Essa heresia foi condenada também pela Igreja e passou a ser conhecida historicamente como semi-pelagianismo. E, infelizmente, muita gente hoje na Igreja
acredita dessa forma. Talvez seja o seu caso. O caso daquela pessoa, e eu já vi pregador falar isso, na hora do apelo, por exemplo, dê o primeiro passo para Deus. E aí Deus vai dar 10 passos na sua direção. Ou aquela pessoa do interior, como minha avó dizia assim, olha, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, é a ideia de que o homem faz algo para Deus primeiro e depois Deus recompensa essa pessoa. Percebe onde está o erro aí? É claro que o homem tem que dar passos para Deus. Nós não podemos esquecer da responsabilidade humana. Contudo, a iniciativa é sempre de Deus. O primeiro passo é sempre de Deus. Todo o projeto da salvação é o que? Senão Deus dando 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de passos na direção do pecador. A iniciativa é sempre de Deus. Isso a gente observa, por exemplo, no próprio livro de Gênesis. No livro de Gênesis há várias ações. A criação do universo, a criação da vida na terra, das plantas, dos animais, dos seres celestes, a criação do homem. A restauração do homem quando ele peca e Cristo... A promessa de restauração do homem logo após o pecado. Roupas adequadas para que o homem possa vestir ao ser expulso do jardim do Éden. A escolha de um homem para ser o pai da fé. A escolha da família deste homem para ser a nação eleita. Tudo quem dá o primeiro passo? Deus. Quem que escolhe? Deus. Quem que cria? Deus. Quem que redime? Deus. Quem que dá a profecia? Deus. Quem que costura a primeira roupa para o homem? Deus. Quem que procura o homem depois que o homem peca? Deus. Nunca o primeiro passo é do homem. Sempre é de Deus. Então nós somos dependentes de Deus do início ao fim. Se você se esquecer disso, você cai numa heresia, no ensino de perdição. Essa é a realidade da Bíblia. Essa é a realidade do Evangelho. Eu costumo dizer que ninguém pode pensar que ao chegar lá no céu e ver, no último dia, tem lá 2 filas, a da direita e a da esquerda, e essa pessoa que está na fila da direita aqui, olha para quem está na outra fila aqui da esquerda e fala, olha, eu fui melhor que esse aqui, eu fui melhor que aquele. Eu estou aqui porque eu fui melhor do que aquele que está lá. Não. Eu estou aqui porque a graça de Deus me alcançou. Eu estou aqui e não estou lá porque Deus me trouxe até aqui. Mas e a responsabilidade do homem? Ela está aí. Você precisa crer. Você precisa se santificar. Você precisa mortificar. Você precisa orar, jejuar, ler a Bíblia. Você precisa produzir boas obras. Você precisa dar bom testemunho. Você precisa viver com integridade, como nós falamos na primeira parte do vídeo. Mas tudo que você conquistar não é mérito seu. É obra de Deus na sua vida. Nunca se esqueça disso. Para finalizar esse vídeo, eu quero lembrar o último tópico da revista. Como eu disse, a revista apresenta 5 tópicos. Nós aqui fazemos um apanhado. O objetivo é que você leia a revista, leia a lição. Se a sua igreja, se a sua célula, se o seu grupo usa a nossa revista, compareça às reuniões, seja escola dominical, seja culto de doutrina, culto de estudo bíblico, não deixe de comparecer, tá bom? Mas eu quero trazer, para finalizar, uma última observação do último tópico da revista, que fala sobre viver na alegria do Senhor, alegrando-se no Senhor. Paulo vai enfatizar nessa pericope que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 a 18, a sua satisfação de servir ao Senhor. E é uma satisfação que independe das suas circunstâncias. Volto a lembrar você que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. E havia uma séria ameaça contra a vida dele, existia um risco real de morte. E tudo que Paulo sofria, as suas perseguições, os seus açoites, as prisões, a fome, o frio,
o próprio risco de morte, Paulo vai apresentar aqui, nesse trecho da carta aos Filipenses, como um sacrifício. Ele usa a expressão assim, oblação. Então é como se ele estivesse sendo oferecido como sacrifício em prol da salvação da vida da igreja de Filipenses. E isso é um desafio enorme da vida cristã, um desafio com certeza enorme para o próprio Paulo. Ele era Paulo, e a gente idealiza essa ideia de Paulo, mas Paulo era um ser humano, como eu e você, com necessidades, com temores. Mas ele diz que se alegrava. Ele se alegrava de estar sendo oferecido como oblação, como um sacrifício em prol da igreja, em prol da evangelização. Essa é uma cena maravilhosa. E Paulo vai falar algo muito parecido com isso lá em em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então veja que essa ideia de sacrifício, de ser oferecido como um sacrifício a favor da evangelização, a favor da vida dos seus irmãos na fé, das igrejas que ele pastoreava, acompanhava Paulo. E era essa ideia que motivava Paulo a enfrentar com tanta hombridade, com tanta integridade e com alegria. Lembre-se, a carta de Filipenses é a carta da alegria, é a carta na qual Paulo mais fala sobre alegria e ao mesmo tempo é uma carta onde Paulo fala tanto a respeito também das suas tribulações e das suas aflições. Aflições que na pericope que nós lemos, que é Filipenses 2, de 12 a 18, ele descreve como um tipo de sacrifício. E como alguém que está para ser sacrificado, alguém que está sendo oferecido como um sacrifício, pode estar feliz no Senhor. Porque a felicidade cristã independe das circunstâncias, como nós temos estudado e visto repetidas vezes nesses estudos que estamos realizando nessa série. E aí Paulo finaliza no versículo 18 dizendo que ele esperava que também os próprios filipenses, os autores da carta, essa igreja tão amada por ele, pudesse se alegrar na alegria que ele tinha em sofrer pelo Evangelho. Que essa mensagem grude na nossa alma, fixe em nossa mente, para que nós possamos viver de fato como diz o tema dessa quinta lição: astros no mundo, luzes no mundo. Muito obrigado por você ter me acompanhado em mais esse vídeo, em mais essa palestra. Não deixe de escrever o seu comentário, clique para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, dê o joinha nesse vídeo e tem um sininho que, se você clicar nele, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai ser avisado. E nós temos publicado mais ou menos 2 ou 3 vídeos toda semana aqui no Manual do Bereano. Toda vez que você faz qualquer dessas coisas, se inscreve, dá o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha, o próprio YouTube entende que esse material abençoou a sua vida e começa a indicar esse material, os nossos vídeos, para outras pessoas que estejam navegando aqui na plataforma. Um forte abraço e eu espero você no nosso próximo encontro.